evangelismo digital, projeto de muitos e dos maiores projetos de evangelismo digital adventista em Angola, projeto aberto, levando a franja digital a um compromisso cada vez maior com Deus e as doutrinas adventistas. E Ellen White, quando soube para a tribuna, ela sabia que o seu sermão não traria a popularidade que se requeria. Por quê? Porque ela ia falar abertamente sobre a maneira como os brancos tratavam os negros. Nessa altura, se o comitê sentar para resolver, já não pode dar, por exemplo, 12 meses, ou 9 ou 7. Porque a pessoa já está fora das atividades, no caso, há 15 meses. Desde que ele falou no comitê da igreja, a igreja não resolveu. A igreja está aberta, a igreja está... Aliás, como disse, o poder está comendo. Portanto, membros com essas ideias positivas são bem-vindos. Olá, olá, boa noite, bem-vindo. 2 de março, estamos aqui para fazer então esta noite mais especial e de muito aprendizado. Convidamos a todos vocês a fazerem parte desta linda e bela conversa, inspiradora e também... Eu já apresentar primeiro as minhas convidadas e depois eu vou relembrar o tema para você, se você não viu a publicado. Mas eu quero que vocês conheçam, para quem não conhece, essas belas e maravilhosas mulheres que estão conosco esta noite. Boa noite, minhas convidadas. Olá, boa noite. Para essa conversa maravilhosa está conosco Jenny Vieira, conselheira matrimonial, também influencer, professora, uma mulher de vários ofícios. Bem-vinda à nossa conversa, Jenny Vieira. Boa noite, querida Miquelina. Boa noite à tia Florinda, que eu amo muito esta senhora. Boa noite aos queridos internautas, queridos seguidores, tanto da minha página como da página da União. Boa noite a todos e vamos à conversa. Exatamente. E já foi dita o seu nome, você também já consegue ler. Ela dispensa apresentações, é a diretora do Ministério da Mulher para a União Sudoeste de Angola, a tia Florinda Benjamin. A nossa querida mamã, bem-vinda a esta conversa. Muito obrigada, filha Miquelina. Agradecemos a oportunidade que nos dás de nos convidar para este programa lindo. Muito obrigada e que Deus lhe abençoe. Obrigada. Muito obrigada. Hoje nós vamos falar sobre a mulher moderna e a observância do sábado. Muita gente vai olhar para o tema e dizer, por que não falar de coisas mais atuais? Por que não falar de doenças emocionais, que muita gente fala e que estamos a precisar de temas como este? Por que não falar de temas sociais? Trouxemos este tema para dizer que há necessidade, sim, de falarmos sobre assuntos relacionados à nossa fé. Não que os outros assuntos não sejam importantes, são muito importantes e precisamos falar deles sempre, mas também precisamos falar sobre aquilo que acreditamos, precisamos falar sobre a nossa fé, precisamos falar de como exercitar, como viver a nossa fé. Então, você é convidado hoje para refletirmos, então, esses desafios que as mulheres modernas enfrentam na vivência do sábado, na preparação do sábado, e também queremos esclarecer todas as dúvidas que você tiver aí do outro lado. Eu não, as minhas convidadas farão isso com muito gosto e com muita maestria que elas têm e fazem isso belamente. Mas antes de irmos para a nossa conversa propriamente dita, eu vou pedir à Mãe Florinda para nos levar em oração
Ok? Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai querido que habita nos altos céus, te louvamos, te agradecemos imensamente pelo dom da vida que o Senhor nos oferece até o momento presente. Queremos pedir a sua presença neste programa para que tudo aquilo que será abordado seja de acordo à tua santa vontade. Perdoa os nossos pecados e use-nos apenas para a honra e glória do teu santo nome. Suplicamos com fé, com a certeza de que o Senhor nos ouve e nos atende. No santo e doce nome de Jesus. Amém. 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 Nós temos alguns segundos para partilharmos a live para que outras pessoas se juntem à nossa conversa. Durante esta conversa, você pode participar, você, amigo que está do outro lado, pode participar deixando a sua pergunta, o seu contributo. Nós, deste lado, teremos o prazer enorme de ler e de responder também. Então, tia Florinda, Jenny Vieira, vamos partilhar para que outras pessoas se juntem à nossa conversa. Enquanto nós vamos fazendo esse exercício, eu queria que as minhas convidadas falassem um pouco sobre a necessidade de trazermos assuntos como este. Muito pouco se fala sobre o sábado hoje em dia. As pessoas querem falar de outras coisas, acham que se trazermos assuntos do gênero, os outros não vão querer ouvir, vão ir distante, porque não são temas que convidam outras pessoas. Há quem diga até, não vamos falar do sábado, vamos falar do amor. Por que é importante falarmos da mulher, mas no contexto sabático? Vou começar com a tia Florinda. Ok. Eu agradeço em primeiro lugar a oportunidade que me oferecem, agradecendo a Deus em primeiro lugar pelo dom da vida que Ele nos dá. Falando do sábado, atualmente, eu me lembro quando era assim adolescente, a minha mamãe gostava muito de falar de 2 de Timóteo, capítulo 3. E eu não entendia naquele tempo. E esse verso nos fala que saiba, porém, isso. O apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, ele dizia que saiba, porém, isso, que virão dias trabalhosos. Mas atualmente, na idade que tenho, é que dou valor àquelas palavras que a minha mamãe falava no passado. E nessa correria de todos os dias, nós perdemos a essência da guarda do sábado no verdadeiro sentido. E eu li um livrinho escrito pelo pastor Mark Finley, que tem o tema Tempo de Esperança. E ele falando do sábado, ele disse, é o descanso para os agitados. E olhando para o capítulo que eu acabei de mencionar, o sábado é mesmo o descanso para nós agitados, principalmente nesses últimos dias. A pessoa só vê o amanhecer, de repente já é tarde, vai-se para a cama, já amanheceu, a pessoa fica surpreendida, já amanheceu. E nós fizemos isso, até perdemos a essência de saber que depois da sexta-feira o Senhor nos oferece um tempo de esperança. E esse tempo de esperança final, o pastor Mark Finley disse que é o descanso para os agitados. E eu reconheço no verdadeiro sentido que o sábado é mesmo o descanso para nós agitados, principalmente nesses últimos dias. E esse tema é bem-vindo. Acredito que muitas de nós, como mulheres, que nos preocupamos com tantas coisas, vamos saber como é que, com a ajuda do Senhor, vamos ver como é que, afinal, a partir daqui, vamos passar a observar o santo dia, que é o dia que nos foi dado para descanso, para o controle das nossas emoções, enfim. Então, é mais ou menos isso. Antes de entrarmos nos outros pormenores. Exatamente, muito bom. Jenny Vieira,
Na sua visão, por que é importante? Você lida com muitas mulheres de várias denominações religiosas, de vários estratos sociais. Por que é importante falarmos sobre a mulher moderna e o sábado? Bom, como vocês já sabem, eu não cresci na Igreja Adventista. Eu fui batizada no ano de 2010. Em 2010, por ali, 2009 ou 2010, foi o momento em que eu fui batizada. Então, desde que fui batizada, eu me deparei com o capítulo de Êxodos 28, que fala, lembra-te do sábado para o santificar. Na realidade, na primeira instância, eu não compreendia muito bem sobre o Êxodos 28, que falava só sobre o sábado. Mas depois de ter uma comunhão com Deus, depois de começar a entender na realidade o que é o sábado, eu comecei a ver o sábado como um dia de refúgio. Como a tia Florinda disse aqui agora, que o sábado é um dia de descanso para os agitados, para mim o sábado é um dia de refúgio. É um dia em que eu consigo fugir de coisas que agitam a minha vida, de coisas que atrapalham a minha vida. Sabes que às vezes a gente tem muitos problemas durante a semana, mas quando chega o sábado, parece que até os tais problemas ficam estagnados no tempo e no espaço para voltarem no domingo. Então, o sábado, por hoje, eu, Geni Vieira, já não consigo viver uma semana sem o sábado, porque é algo lindo. E eu aprendi tão bem sobre o sábado, que às vezes o meu marido discute comigo e fala assim: você me encontraste na igreja adventista, estás só muito assanhada. É que para mim, o sábado é uma coisa muito linda. Ninguém me tira o descanso do sábado. E eu começo a preparar o sábado. Na segunda-feira, no domingo, já começo a pensar no que é que vou comer, no que é que vou vestir, no que é que vou organizar. E quando chega a um dia da semana, que é quarta-feira, que nós temos como dia de oração e jejum. Eu e as minhas amigas temos a quarta-feira como dia de oração e jejum. E eu falo, todo mundo, vamos à igreja. E é discutir, tu sabes, aqui em casa, eu sou a pessoa que mais discute com as pessoas por causa do sábado e dos dias de oração. Vamos à igreja, vamos à igreja. Quem não for, não vai jantar. E quando chega a sexta-feira, ai, que linda a sexta-feira. Quando chega a sexta-feira, a partir das 17 horas, já começo a sentir, 16 horas, já começo a sentir o alívio. Porque é muita carga da semana, é muita carga. Ai, se não tivesse sábado na minha vida, não sei o que seria. Vocês já imaginaram que é ficar agitada na segunda, na terça, na quarta, na quinta? Chega sábado, mais agitação. Chega domingo, mais agitação. E para mim, o sábado é um dia muito querido. Eu tenho o sábado como um dia muito querido. Porque eu sei, tenho certeza que quando eu entro na igreja, de manhã, no sábado, eu sei que naquele lugar está Deus. E não importa, sabes, às vezes tem óbito. Eu conheço muitas amigas adventistas que, às vezes eu me pergunto, como é que ela consegue guardar, por exemplo, uma visita a um óbito que passou durante a semana para ir visitar no sábado? Porque para mim, o sábado é muito especial. Eu ir à igreja no sábado de manhã, para mim é um grande privilégio. Por mais doente que eu esteja, se eu tiver possibilidades de andar para ir à igreja, mesmo com febres, eu já fui à igreja muitas vezes com febres, assim, fiz medicação, mas eu prefiro sentar na igreja no sábado, porque para mim o sábado é realmente gostoso. Olha, uma curiosidade Muito que bom. talvez... Sim. Sim, que talvez a minha filha Geni, a Miquelina, não tenham essa experiência. Nós que nascemos lá nos matos, que durante a semana o trabalho é do campo, apacentar o gado, depois você só tem alguns minutinhos para comer e ir rapidamente para a escola. Ainda tínhamos outros serviços que é de guardar a lavra do trigo para os pássaros não comerem o trigo. Quando chega mesmo sexta-feira, a benção é maior. Só de saber mesmo que amanhã vai me acordar para ir à lavra, para apacentar o gado.
a tranquilidade, mas como criança, às vezes, talvez não reconhecíamos tanto assim, mas sabíamos que, oxalá, o sábado vem. E, naquele tempo, lá nos Kim, é no sábado que a tua mamãe faz a refeição especial. O sábado é especial, não digo é especial até hoje, conforme a Geni disse. Ele tranquiliza mesmo a alma, você ainda esquece mesmo todas as ansiedades, sentes mesmo uma paz, sinceramente, de formas que você reconhece que Deus não errou, dizendo que lembra-se desse dia. Não errou mesmo. Exato. Sim. Muito bom. Quero relembrar aos nossos amigos que se juntaram a esta mesa teológica aqui, onde nós estamos a conversar sobre a mulher moderna e a observância do sábado. Queria pedir para você e desafiar você a partilhar esta live em 5 grupos, para que outras mulheres, adventistas ou não, entrem na nossa live juntos, vamos conversar então sobre a observância do sábado. Minhas convidadas, vocês falaram muito bem, e algo que as duas disseram e defenderam é que o sábado traz alívio para a alma. Eu queria perguntar para vocês, é por isso que devemos guardar o sábado? Vamos guardar o sábado para ter este descanso das tarefas do dia a dia, para termos paz conosco mesmo? É esse o objetivo da guarda do sábado? Bom, a pergunta é aberta, quem quiser está à vontade. Eu vou responder. Bom, quando nós fomos criados por Deus, Deus tinha um objetivo muito interessante na criação do ser humano. E o ser humano foi criado por Deus para adoração. Quer dizer, o nosso trabalho como seres humanos é o trabalho dos anjos, dizer toda hora, Santo, Santo és tu, Senhor. Esse é o trabalho mais importante que o ser humano tem, é adorar a Deus. É para isso que nós fomos criados, para adorar a Deus. Mas por causa da natureza pecaminosa, por causa do pecado que entrou no mundo, surgiu a necessidade do ser humano começar a trabalhar para comer do seu suor. E nesse trabalho para comer do seu suor, na beneficência de Deus, Deus é tão bom com o ser humano, que ele disse, se eu der trabalho a ele e não der um dia de descanso a ele para, primeiro, adorar a Deus e depois descansar das suas obras, o ser humano vai se perder. Foi então que ele lembrou ao ser humano que na criação do mundo ele já tinha parado. É por isso que na Bíblia, quando nos diz, lembra-te do dia do sábado, é para se lembrar de algo que estava na criação. Por quê? Deus não estava cansado quando ele criou o sábado. Ele criou o sábado para que o homem entendesse que ele precisa ter um encontro com o Criador. E o sábado tem essa característica de ter um encontro com o Criador. Eu não li isso em nenhum lugar, mas ouvi um pastor a pregar sobre isso e gostei muito e vou falar também disso. É que o sábado, e eu também acredito nisso que eu vou dizer agora, o sábado é um dia de renovação de bênçãos. Quer dizer, quando você não para no sábado e você sabe que você é adventista do 7º dia, você se preocupa com a cozinha, com a arrumação da casa, com a limpeza, com as compras, com os negócios. Você não para estar disponível para receber as bênçãos de Deus no sábado. Então, o sábado é um dia de adoração a Deus, um dia de descanso das nossas almas e um dia de fazer o bem para o próximo. Quer dizer, é um dia dedicado só para o bem, mas é um bem que nós nos beneficiamos o próximo e temos uma ligação mais completa com Deus a nível espiritual e a nível do bem-estar das nossas almas e também para o bem-estar da nossa mente, da nossa psique. Porque quando nós não paramos para refletir, para encarar a natureza, para refletir nas bênçãos de Deus, nós ficamos muito presos nos nossos problemas. Nós não paramos para entender o quantas vezes Deus já nos abençoou. Olha, eu já tive problemas sérios que só mesmo de ir à igreja e voltar do culto,
Porque quando você vai à igreja no sábado, às vezes é Deus querendo falar para ti que os teus problemas não são maiores do que a graça que Ele tem para nós. Então, você quando vai à igreja e voltas da igreja, você volta com uma alegria diferente daquela que você foi com ela à igreja. Então, o sábado não é só um dia para nós revitalizarmos as nossas forças, mas também é um dia de encontro com o Criador na perfeição, porque é um dia dedicado ao Criador e também um dia dedicado ao bem para o nosso próximo. Olha, acrescentando nessa introdução que a filha Geni deu, muito importante, eu queria acrescentar também o seguinte: o sábado, quando o Apocalipse diz, no livro de Apocalipse 14, versos 6 até 7, a última parte do verso 7, a Bíblia nos diz que, do verso 6, nos diz que temei a Deus e dai-lhe a glória, e adorai aquele que fez o céu e a terra, as fontes das águas. Quando eu paro no sábado, eu me lembro de que eu não vim por acaso. Observo a natureza, que a natureza não veio por acaso. Tem um Criador. E nesse dia de adoração, eu me lembro que afinal eu fui criada por um Deus maravilhoso. E esse Deus maravilhoso me cuida e eu devo dar-lhe glória nesse dia de descanso. Não é só o prazer de descansar, mas também o prazer de reconhecer o quanto esse Deus me ama, apesar de sermos pecadores. Apesar de sermos pecadores, Deus nos dá esse dia de adoração e com uma reconciliação, temer a Ele e dar-lhe glória, porque Ele é o Criador de tudo, das fontes das águas e tudo que existe. Para além do descanso que Ele nos oferece, conforme já disse, o pastor Marco Filho ainda aumentou que o sábado é uma ilha de tranquilidade num mundo agitado. Imagine uma ilha de tranquilidade num mundo agitado. É muita coisa, tem muita coisa o sábado. E eu, certa vez, um senhor perguntou-me: a senhora é adventista? Eu disse sim, sou adventista do último dia. Oh, o senhor disse, oh, e os teus filhos estudam? Eu disse, graças a Deus estudam. Estudam como? Se algumas aulas até vão até aos sábados. Eu não sabia como explicar. E eu reconheço uma bênção muito grande, porque os filhos estudam mesmo com aquelas dificuldades. Às vezes o professor diz que, olha, a prova será sábado. E eu me bato no chão. Não vais. Não vais fazer a prova. E depois surge mesmo um milagre, até na minha formação pessoal também. Havia dias em que a prova, os exames calham ao sábado, e eu digo, não, sábado não vou. E você depois, ao começar a semana, o professor às vezes olha para você e diz assim, mas esses adventistas dão trabalho, mas eu não vou dar nenhuma prova. Você não abre a boca. Pensando dentro de si, dizendo, opa, ela feita a vontade do professor. Depois de uma semana, você só vê o professor diz assim, vá, todos os adventistas, amanhã vão fazer prova. Você dentro do mim só dizer, louvado seja o teu nome, Senhor. Então, as faculdades terminaram, as formações terminaram assim, os filhos terminam assim. Basta crer nesse Deus que é o dono do sábado. Ele passa à frente e faz tudo. O sábado é uma benção. É uma benção para aqueles que o observam no verdadeiro sentido. Porque não é uma invenção. Atualmente encontramos muitas doutrinas contraditórias, mas vamos só falar a verdade. A Bíblia é clara, está mesmo ali. É por isso que alguns dizem, olha, eu, por exemplo, observo o domingo por causa disso, mas o sábado é claro. E nos últimos dias o homem criado, o ser humano criado por Deus, vai dar conta de que o sábado é mesmo sagrado, é mesmo santo. Exatamente. Nós ainda iremos mais fundo nesta questão e também vamos trazer questões práticas. Agora nós vamos olhar para uma mulher que tem várias ocupações durante o dia e vocês falaram sobre o quesito
preparação do sábado. É aí onde nós vamos entrar a seguir, de eu saudar os nossos amigos que estão do outro lado. O Guilherme Ferreira Cabaça está do outro lado e ele diz: estou ligado a partir de Luanda. Um abraço especial, nosso irmão, continue do outro lado. A Janete Miúdo também está do outro lado e ela deseja para nós e para todas as mulheres do outro lado um feliz Março Mulher. O Henrique Lumate diz: bom tema, o debate está muito bom. A Ana Saudita está do outro lado e também está a Flora Sumano. Deixe então, meu amigo, a sua marca aí, partilhe com os teus amigos, partilhe em grupos, chame outras pessoas a fazer parte do nosso programa. Tá bom, é agradável ver e ouvir que as mulheres adventistas também dominam assuntos para além de ser doutrinário, é um assunto que é importante e urgente. Mulheres com bons conhecimentos, difícil será serem corrompidas pelas ideologias do mundo. Feliz Março Mulher, disse o Osvaldo Oscar. Muito obrigada por estares aí do outro lado e por esta mensagem tão inspiradora e que fortalece todas as mulheres que estão do outro lado. É verdade, sim, as mulheres têm, sim, alguma coisa a dizer em qualquer tema que se lhes trazer à mesa. Eu dizia há instante que agora vamos falar do dia a dia de uma mulher moderna que tem ocupações, que sai de manhã cedo e volta à tarde. O quesito preparação fica difícil. Como é que se gere, já que eu estou a falar com duas mulheres que além das ocupações na igreja eclesiásticas têm também outras ocupações. Como mulheres, como é que é a vossa preparação para o sábado? Eu gostaria de repetir, de fazer menção às palavras da filha Geni. A filha Geni, como mulher moderna também, ela falou muito bem, dizendo que ela começa a preparar o sábado, apesar das correrias, ela faz a sua preparação a partir de segunda-feira. Isso é lógico, porque o sábado não se prepara sexta-feira. Eu, quando era assim, jovem, tive uma minha vizinha lá no município, que essa vizinha, sexta-feira de manhã, vai à lavra, quando volta, pega na roupa, põe na bacia, lava, vai colocar a panela de quiçangua no fogo. Depois, o sábado assim torna-se um peso. Atualmente, a mulher moderna tem panelas de pressão. No Quimbo, por exemplo, o feijão passa no fogo todo dia. Mas a mulher do Quimbo cozinha o feijão todo dia de sexta-feira, pelo menos até 12 horas o feijão. Não é como a mulher moderna de hoje, mas a mulher de hoje, ela tem panela de pressão, mas a tendência ainda é de cozinhar o feijão ao pôr do sol. Esse é um exemplo. Mas conforme disse a filha Geni, o sábado prepara-se toda semana. A partir mesmo de domingo, começa já a preparar o teu sábado tranquilamente. Qual é a refeição que vais usar, a verdura, pois já tudo é ordem para que sexta-feira é só acertar algumas coisas que faltavam e tens o momento de entrar em comunhão com Deus, iniciando assim o Santo Sábado, tranquila, e assim você vai ter o início do sábado tranquilo, porque tudo já foi feito ao longo da semana. E outro pormenor que podemos observar na mulher moderna hoje, por causa de não prepararmos o sábado, ficamos agitados, entramos nas horas sagradas agitadas. E no próprio sábado ainda temos aquele momento, atrasa mais na escola sabatina. E quando chega aí, tem que ter ainda aquele momento de postar. Não é isso, Miquelina? Não é isso, Mana Geni? Aquelas postagens do sábado. Ainda já atrasou na sabatina. Ainda tem mais o tempo de fazer aquelas postagens do novo calçado, da nova roupa.
enfim. Mas o sábado parece... E já que a Manuela tocou nesta questão, parece que resumimos também no sábado a fotos no final do culto. E muita gente diz isso, que as adventistas... Olha, no sábado só vamos esperar as fotos das adventistas. Isso é bom? Isso é mau? Na sua visão? Bem, se eu falar que é mau, a Genia Miquelina e outros que estão do outro lado vão pensar que esse quer pôr o tempo passado a esse tempo, né? Pode pensar que isso é o atraso, mas por mim o sábado é mais de comunhão com Deus. Tirar fotografia não é pecado nenhum. Mas eu tenho que saber qual é esse tempo que vou fazer essas fotos, a foto com a minha família, porque o sábado é dia da alegria, é o dia de reencontro, com muita gente que se calhar ao longo da semana não nos avistamos, mas não pode ser a prioridade de me perder alguns programas importantes inerentes a este dia de adoração. Muito bom. Na Bíblia, nós vemos os apóstolos a serem defendidos por Jesus, enquanto eles tiravam espigas em árvores para comer, porque tinham fome. Nós vemos Jesus curando pessoas no sábado. Hoje, parece que existem muitas regras. Essa toda a preparação que as minhas convidadas estão a dizer, parece que se torna uma sexta-feira ou uma quinta-feira muito cansativa. Enquanto se estivermos numa situação urgente, como é que devemos fazer? Cristo disse que Ele é o Senhor do sábado. O sábado é um presente para nós. Por que Ele é tão cheio de regras na nossa realidade? Bom, eu não chamaria regras do sábado, porque quando se fala de regras, fala-se de um fardo que talvez o ser humano não consiga carregar. O sábado não tem assim esse fardo. Se nós olharmos na perspectiva do sábado como uma preparação da semana. Por exemplo, a limpeza de casa, eu faço palestras de chás, de cozinha, e ensino as mulheres a fazerem limpezas de casa durante a semana. Você pode fazer limpeza no domingo, você limpa um compartimento da tua casa, uma limpeza geral, e os outros compartimentos vai passar. Na segunda-feira vai fazer limpeza num compartimento da tua casa e outros compartimentos vai passar. Uma limpeza geral. Até quinta-feira você tem a limpeza de quase todos os compartimentos da casa. Uma limpeza geral. A limpeza geral é que quando se fala de limpeza geral é que trocar as cortinas, trocar os lençóis, lavar as janelas, limpar os azulejos das casas de banho dos compartimentos, desarrumar os utensílios e montar de novo e tal, daquele compartimento só. Imagina que a mulher siga esta regra, que todos os dias ela ocupa 1 hora ou 2 horas para fazer uma limpeza geral em um compartimento. E, em seguida, tem as ajudadoras do lar, nós hoje as mulheres modernas, porque estamos a falar da mulher moderna, que tem direito a uma empregada, ou uma lavadeira, uma mulher que lava, uma ajudadora que vai lavar a louça, aliás, vai fazer a limpeza da casa e tal, e tem a mulher que vai lavar a roupa e vai engomar. Então, já temos essa facilidade de termos as pessoas que nos ajudam no lar. E nós podemos fazer esse processo que, por semana, usamos um tipo de trabalho, aliás, por dia, usamos um tipo de trabalho da casa para deixar o ambiente da casa confortável para até sábado. E na quinta-feira, eu posso fazer um calendário, uma agenda. Na quinta-feira, eu vou fazer as compras, vou fazer já o bolo, ou vou planificar o bolo, se a mulher vai fazer o bolo, vou planificar a quiçanga, vou planificar a comida aqui. E eu gosto de preparar no sábado algo que não me ocupe muito tempo na cozinha. Por exemplo, eu não planifico fazer bacalhau com natas no sábado.
Eu não planifico fazer cachupa, por exemplo, no sábado. Não planifico fazer aqueles pratos que me levam muito tempo na cozinha e que são pratos que devem ser feitos na hora ou então no dia, no sábado. Eu adotei alimentos que me facilitam preparar na sexta-feira de tarde e no sábado eu só vou aquecer para comer. Isso ajuda muito. Se você planificar o tipo de alimento que vai ter na semana, na segunda-feira vamos comer salada, na terça vamos comer isso, planifica já. E as comidas mais pesadas, como por exemplo, calulu, aqueles pratos, bacalhau com natas, eu faço esses planos para domingo, um momento em que eu tenho tempo para fazer esses pratos para minha família. Porque se eu planificar os pratos que me ocupam muito tempo no sábado, não terei o tempo que a tia Florinda falou aqui há pouco tempo, o tempo de adoração, o tempo de deleite. Eu vou gastá-lo todo na cozinha e, muito sinceramente, você chega na igreja toda cansada e fatigada. Não tens mais tempo para ouvir nem a pregação. E há mulheres até que não têm tempo para sorrir, porque ela está triste e cansada, que não aguenta mais. E outra coisa, os maridos também precisam começar a ajudar as mulheres na preparação do sábado. Porque às vezes os maridos dormem, a mulher acorda, faz puxinho na criança, prepara não sei o quê, e a mulher grita, ô fulano, corre, ô fulano, corre. O pai está mesmo aí na cama a dormir. Depois é ele que acorda, ele como está sozinho, não tem nada a fazer na vida assim, está sozinho. Ele acorda, vai para casa de banho, toma banho, se prepara, mete o fato dele, e ele que fica no carro a buzinar, pim, 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 vamos já. Mas não ajudou nada na preparação das crianças. E eu, por exemplo, aqui na minha casa, nós somos muitos. Nós somos muitos, temos mesmo que acordar cedo para que todos possam se preparar cedo. Mas às vezes você tem que gritar, está a gritar com as crianças, está a gritar com o pai, está todo mundo a dormir. E tudo sobre peso da mulher. Então, o lar deve ser um lugar de aconchego, de amor. Não pode subcarregar tudo sobre os ombros de uma só pessoa. É preciso que todos da família colaborem para que o sábado da mulher não seja um sábado pesado. A própria mulher já vai ter as técnicas, que são aquelas que eu já passei aqui, de preparar um alimento confortável para o sábado e ter as técnicas de arrumar a casa, fazer a limpeza durante a semana para lhe facilitar. Mas ainda assim, no sábado, se ela tiver muitos filhos como eu, e não tiver um esposo que lhe possa ajudar a preparar as crianças, ela acaba chegando mesmo na igreja às 10 horas, 9h30. Por quê? Porque ela está sozinha na terra. Ela que tem que fazer matabicho para o esposo, para os filhos. Tem que gritar, ô fulano rápido, puxinho dali, faz dali. Se forem pequenos, pior um pouco. Banha um, banha outro, faz não sei o quê. É complicado. Então, queridos maridos, vamos aproveitar também já esta tela para fazer a nossa manifestação. Por favor, ajudem. Ajudem-nos. No sábado de manhã, é preciso que o pai acorde, o pai é que fale para as crianças, olha, vamos já acordar, vamos já nos preparar. A mãe fica ali para fazer os puxinhos, tudo que o pai consegue fazer, o pai faz já, para que também a mulher fique descansada, confortável para ouvir a palavra de Deus no sábado. Bom, esse é um outro lado. O outro lado é que há mulheres também que acumulam todo o trabalho para sexta-feira. Se você segunda-feira, por exemplo, se fores como eu, que dou trabalho de manhã, dou aulas de manhã, dou aulas também de tarde. E às tardes, das 16h30 até às 20h, é hora de fazer acompanhamento a casais. Às vezes por via online, às vezes presencial. Então, até eu apanhar sono, são 22h30, eu vou já para a cama toda cansada. Mas ainda assim, eu faço o plano da semana. Eu vou orientando as pessoas que vivem comigo. Olha, hoje faz isso. Amanhã faz isso. Tem dias na quinta-feira que eu não tenho condições para ir ao mercado fazer as compras. Há também aquelas situações que nós não temos dinheiro mesmo. O próprio dinheiro para ir fazer as compras também não temos. Nem o nosso marido tem, nem nós também temos, porque nós não temos mesmo dinheiro. Mas há até tentações que às vezes o salário cai mesmo na sexta-feira, às 15 horas. É que você tem dinheiro, você passou toda a semana sem dinheiro, e 15 horas de sexta-feira você tem dinheiro. Nesses casos, queridas irmãs, vai mesmo numa lojinha próximo da tua casa,
compra só o essencial para sábado. Por exemplo, sal, óleo, talvez uma verdura ali e tal. Só as coisas essenciais para sábado. E usa o pessoal da tua casa. Geneviera, por favor, eu queria encaixar aí uma pergunta nisso que está a dizer. E se, por exemplo, não tiver nada para comer durante a semana, mas o dinheiro sair no sábado de manhã, o que é que eu faço? Isso já aconteceu conosco, isso não acontece só com a pessoa que perguntou, aconteceu comigo e com muitas de nós. É isso que eu estou a responder agora. Sim. É isso que eu estou a responder agora. Priorize só aquilo que é necessário para amanhã. Por exemplo, hoje é sexta-feira, eu já não tive possibilidade de fazer... Sábado de manhã. Como? Estamos a dizer, se for sábado de manhã, não tiver... o salário caiu sábado de manhã? Não. A Bíblia diz que eu nunca vi um justo mendigar o pão. Amém. Então, Deus dá sempre mantimento para os seus filhos. E para mim, o sábado, se é papa que vamos comer papa no sábado com alegria, porque no domingo vamos comprar e vamos comer. E para já, não é a primeira, não é um dia de comer papa, por exemplo. Não é um dia de beber quiçangua sem ter nada para comer. Não é um dia de comer arroz sem aqueles condimentos que nós estamos habituados, que nós vamos morrer. Ninguém vai morrer no sábado só porque comeu papa. Então, queridos, aguarde mesmo. Isso já aconteceu também conosco. Você passa toda a semana sem dinheiro, sem comer do bom e do melhor. Sábado de manhã, já me aconteceu até que sábado de manhã eu tinha dinheiro, eu vi uma mensagem de que o meu salário tinha caído. Eu não tinha combustível suficiente para ir e voltar. Mas eu disse assim, eu vou mesmo esperar até o pôr do sol. E fomos à igreja, voltamos em casa e Deus proverá. Essa expressão Deus proverá eu levo na minha vida. Eu sei que eu estou a falar muito, mas vou já terminar com uma experiênciazinha. Eu respeito muito o sábado porque eu fiz uma prova do sábado na minha vida. Quando entrei na função, quando eu estava a procurar emprego, antes de entrar na função pública, apareceu-me um emprego para trabalhar no Hotel Equipe, mas as entrevistas foram no sábado. E era uma altura que eu estava a sair de um mundo para o outro, um momento de transição. E eu estava a fazer um jogo, tipo, vou fazer entrevista no sábado ou vou à igreja? E eu fiz uma oração e disse assim, Senhor, se o sábado é santo e eu não posso fazer essas coisas no sábado, por favor, fala comigo e acalenta o meu coração, me dê paz para que eu vá à igreja e não vá fazer a entrevista. Não fui fazer a entrevista e não entrei naquele emprego. Mas 2 meses depois, aconteceu um concurso público onde eu entrei para a função pública. E eu estudei sempre de noite, tanto na licenciatura como no mestrado. As aulas vão sempre até sexta-feira. Eu vos garanto que sempre estive muito próximo de reprovar. Até no mestrado ainda há pouco tempo, tenho um professor que disse assim, o Deus da Eugênia é muito forte. Por quê? Porque eu tinha perdido o concurso para a Bolsa, porque era na sexta-feira, os colegas podiam juntar até sexta-feira à noite, e eu não fui à escola na sexta-feira à noite, quase que tinha perdido, mas abriu-se uma chance que na segunda-feira eu fui fazer inscrição para a Bolsa, e atenção que fui uma das 5 únicas pessoas selecionadas para entrarem na Bolsa. E quando eu entrei na função pública, houve cadastramento na função pública. E o nosso cadastramento, o nosso município foi selecionado para fazer o cadastramento no sábado. Eu sofri muita pressão, porque os próprios irmãos adventistas que eu tinha encontrado no meu emprego foram fazer cadastramento no sábado. E eu já sabia, já vinha com essa experiência de que o sábado, Deus já tinha me mostrado que se eu parasse no sábado, Ele me abençoaria. E eu disse, o mesmo Deus que me trouxe nesse emprego é o mesmo Deus que vai cuidar dele. E se eu sair daqui, Ele vai arranjar outro para mim.
E na semana seguinte, todo mundo fez cadastramento no sábado. Na semana seguinte, saiu um documento da direção provincial a dizer: olha, todos os adventistas são chamados a fazer o cadastramento no município X na quinta-feira. Então, Deus sempre prova que os seus filhos estão a salvos perante estas situações. Não precisamos entrar em pânico. Se o salário saiu, aguarde, segunda-feira você não vai morrer. E você será muito bem abençoado por ter guardado o teu sábado, porque eu acredito que no sábado Deus costuma trazer grandes bênçãos e só perde quem não para no sábado como devia parar. Não tem nada a ver com regras, com peso, não. Tem a ver com deleite e com estender as mãos e dizer assim: Senhor, estou aqui, pode depositar as bênçãos nas minhas mãos. Eu ainda, antes da nossa apresentadora Miquelina falar, eu gostaria de enfatizar essa parte que a filha Geni falou de ajuda, com relação ao sábado, ajuda dos nossos maridos. As mulheres modernas, ainda bem que estamos aqui com a conselheira matrimonial, tem que saber que se você tem um marido que te ajuda, dá graças a Deus. Mas quando ele não está disponível para te ajudar, não lhe pensa dizer assim: mas como é que não fizeste isso? Eu já deixei aqui. Vais estragar tudo. Se vai parar na esquadra. Sim, ele te ajuda, porque, olha, eu falo da experiência própria como conhecedora dos talentos, dos dons que cada filho tem. Há filhos que mesmo ao crescer, você dá conta que esse aí tem habilidades de fazer isso, de fazer isso, de fazer isso. Mesmo no lar dele, ele vai saber. Tem aqueles que, onde mesmo comeu, deixa o prato dele aí. E quando se casar, a mulher dele vai sofrer, porque ele vai esperar até que a mulher tire daí. E se a mulher achar que tem que pedir ajuda, por favor, esposo, porque a mulher moderna atualmente deixou dessas regras importantes de homem. De ser submissa. Sim, por favor, numa sexta-feira, né? Ou no sábado mesmo, em vez de ficar lá no carro, a buzinar, você está aqui a lutar com as crianças, ainda às vezes a cama ficou só uma bagunça, então ficas atrapalhada. Tem que ser com muito carinho e amor. Porque basta lhe falar, há alguns que já têm aquele espírito de ajudar. A minha esposa não pode ficar, está muito atarefada, fez um matabicho para mim, então vou lhe ajudar. Olha, querida, conforme vocês se chamam, Mori. Ele pode dizer: Mori, onde está a roupa do paizinho? Então você mostra, ele vai ajudar. É só lhe dizer: pai, aí ele veste assim, ele veste assim. Mas quando não estiver disposto, não lhe manda. Porque se lhe mandar... Ele não pode ser ensinado a ajudar? Não, mas por isso que eu... Sim, tem que ter uma boa linguagem para... Até não é bem lhe ensinar. Se usarmos o termo... É pedir. É pedir. Porque ele sabe, ele pedir. E outra parte, já que estamos aqui com a conselheira matrimonial com relação ao sábado, o homem que ama também não vai pegar 1000 kwanza 16 horas. E olha, é verdade, amanhã sexta está a pegar 1000 kwanza 16 horas. O que é que vou fazer com 1000 kwanza 16 horas? Onde vou? Às vezes o que preciso não é na cantina. Pode ser uma praça, um tomatinho, uma cebolazinho para a preparação do sábado, lógico, para aquelas que não fizeram isso desde segunda-feira. Então, o homem que ama também, já que Efésios diz que o homem é a cabeça, grande honra, tal como Cristo é a cabeça da igreja. Então, você que é cabeça, faça isso cedo para entrarem nas horas sagradas com alegria, todos felizes, até cantando aqueles hinos, bem-vindo seja o dia do Senhor. É com alegria, mas quando você pega mesmo no 1000 kwanza 17 horas, ninguém vai cantar mais com alegria. Agora, a nossa apresentadora, a nossa Miquelina, falou também de que o sábado é dia de cura.
pastor Marques Pele também, quando fala do sábado, diz que o sábado é dia de bênção, é dia de cura. Como é que é dia de cura das emoções? Quando entramos em comunhão com Deus, as nossas emoções significa que nós estamos a cumprir aquela promessa de Mateus, quando Jesus dizia que tragam a mim, vinde a mim todos vocês que estáis cansados e sobrecarregados. É dia mesmo de alívio, quando estamos em comunhão com Deus. Agora, a cura, a Miquelina falou que a maior parte das curas que Jesus efetuou foram no sábado. Eu falo da experiência própria. Sim, eu, por exemplo, sábado no meio, por exemplo, vivo numa comunidade, né? Sábado alguém vem, por favor, olha, a minha filha, a minha mulher vai entrar em trabalho do parto. Eu vou dar a minha pica caso tenha, vou dar o meu apoio de cura, posso dispensar a hora de ir à igreja, mas ainda vou acudir isso, porque o sábado é dia de cura também. Para além de cura emocional, também posso estender a minha mão para a cura física de alguém. Quando vou fazer isso, ele vai ver Jesus em mim, que afinal... porque há alguns que, na carreira profissional, ele diz mesmo, hoje é sábado, não posso dar pica. Como é que você não dá pica no outro que está doente? Se Jesus também falou para alguém, pega no teu leito e anda. Encontramos, a maior parte dessas experiências encontramos nos evangelhos, por exemplo, Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo João, encontramos essas experiências valiosas. Então, sábado é dia de bênção, é dia de cura. Para as fresquinhas, as minhas filhas modernas, peça com cuidado, com amor e carinho a esse marido que o Senhor te deu. Amor, conforme vocês falam, até já não falam amor, por favor. Isso não seria bom fazer essa coisinha aí para irmos ser para irmos, em vez de ficar lá no carro a buzinar. Olha, Sim. E as mulheres do outro lado estão a concordar. E tem aí esta pergunta do Amadeu Santos, que daqui a pouco eu já lanço para as minhas convidadas. Se cozinhar no sábado é pecado ou não? Engomar é pecado ou não? O que cozinhar? Como então lidar com a visita que nós recebemos? É muita gente em casa no sábado, para dizer que vamos cozinhar comidas leves, e as visitas são exigentes, vão dizer que na casa da cunhada, na casa da tia, não encontramos boa comida. Então, nós já vamos entrar nessas questões práticas, bem como as atividades, por exemplo, que as famílias deveriam ter no sábado, para não transformar o sábado em algo pesado, para transformar nesse sábado deleitoso que vocês estão a defender. Mas, antes disso, eu vou ler mesmo os comentários dos nossos amigos. Alguns estão já a ser passados na tela. Por exemplo, a Vernes Paulino Catengo, a nossa nova pastora, ela diz: os maridos que não dão dinheiro às 17 horas de sexta-feira, temos que lhes meter nas orações. Ela disse, a Ivone Teixeira, a mana Ivone, no Sund, olha, diga-nos também de onde você nos acompanha, assim é mais fácil a interação do outro lado. A Jássica Yombo, a nossa querida amiga, está do outro lado e diz que a parte que a mãe Florinda falou tinha que ter mais desenvolvimento. Então, vou passar mesmo já a palavra às minhas convidadas, para depois voltar a saudar outros nossos amigos. Como transformar o sábado em algo deleitoso, as visitas, como é que vamos gerir? Elas querem comer boas coisas, como fazer? Como se preparar? Mãe Florinda, tem a palavra. Bem, algumas mulheres, e algumas que não são adventistas, acham que o sábado é pesado, é pensar em comer só bem, é gastar dinheiro. E mesmo estas mulheres que estão dentro da igreja adventista do sétimo dia, que já observam o sábado, muitas das vezes elas fazem comparações. Mas nós aprendemos através das Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo nos diz que contentai-vos com aquilo que vocês têm.
Exato. Para mim, a visita, tudo aquilo que nós preparamos com alegria, a visita também vai se sentir bem. O sábado não precisa só bifes, não precisa só muita coisa, mas aquilo que temos com alegria, agradecendo a Deus, oh Deus, obrigada por isso que tu me deste, vai nos dar mesmo felicidade. Agora, atualmente, notamos alguns desafios, as condições não são iguais. Por isso é que nós temos dito que quando eu tenho alguma coisa, a presença das visitas, a visita tem que se submeter com a realidade do meu lar. A visita não pode me meter numa situação que não é a realidade daquilo que eu sou. Não é verdade, minhas filhas? A visita tem que se submeter. Suponhamos, a visita chega sexta-feira, já encontrou que eu já preparei as minhas condições para o sábado, ele terá que se submeter a essas condições que eu já organizei para o meu dia de adoração a Deus. Não significa que vão ficar à fome, mas tudo aquilo que preparamos e servimos com alegria realmente vai satisfazer a nossa visita. Um bocado com Deus é muito. É muito. Agora, essa palavra da filha Vernes dizendo que aqueles homens que só dão dinheiro às 17, porque existe, no Ministério da Mulher nós ouvimos muitas lamentações. É por isso que algumas chegam na igreja sábado, é dia do Senhor, é dia de alívio, é dia de adoração, é dia de descanso, mas você notas nela, até alguns psicólogos também notam isso. Vê, a pessoa está dentro da igreja, mas a cara não está feliz. Não mostra satisfação, porque ainda carregou aquele fardo de que ele deu. Às 17 ele passou lá ainda 1.000 kwanza. Olha, só tenho mesmo essa nota de 1.000 kwanza. Opa, porque eu não tenho mais. Agora olha para aquele 1.000 kwanza. Vou comprar um tomatinho, vou comprar cebola, ou ainda vou comprar o óleo que não tem. Realmente precisam das orações. Oremos para os nossos maridos. Esse é outra chamada de atenção que nós mulheres devemos ter. Oremos para os nossos maridos. E quando entramos na sexta-feira com alegria, erguendo aquele altar da família com a satisfação de que até aqui o Senhor, porque atualmente não está sendo fácil atravessar uma semana, chegar na sexta-feira, entrar nas horas sagradas, não tem sido fácil. Então, quando vamos ao redor daquele nosso altar da família, não se esqueça, ore para a tua família, ore para o teu marido, para que Deus mude o seu coração. Porque a Bíblia nos diz que quando Jesus voltar, cada família deseja ficar em pé e dizer: eis aí o nosso Deus a quem nós aguardávamos. E na sua salvação gozaremos. Então precisamos estar prontos, não é só eu sozinha, mas eu e a família. E o cabeça também da família, que Deus lhe deu essa grande responsabilidade. Também tem que ficar em pé e dizer assim: Senhor, eis-me aqui, até eu entrar nas horas sagradas. Essa cabeça tem que dizer: Senhor, eis-me aqui, Ebenezer, até aqui nos cuidaste. Eis-me aqui com a família que me deste, antes da volta do Senhor. Hoje em dia podemos já usufruir a felicidade. Senhor, eis-me aqui com a família que me deste, porque não está sendo fácil passar uma semana e entrar nas horas sagradas, beneficiar-se das bênçãos que o Senhor preparou para cada um de nós. Bom, eu vou partilhar aqui o livro de Isaías 58, 13. Diz assim: eu gosto muito deste livro, porque ele tem muita esperança no final. Se desviares o teu pé do sábado de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e achares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não segundo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor
o disse. Queridos, há uma pergunta aqui de alguém que disse se pode cozinhar ou pode fazer não sei lá o que no sábado. A Bíblia está a responder: se você não fazer as tuas próprias coisas no sábado, não falares as tuas próprias coisas no sábado, mesmo que cozinhares para a glória e honra do nosso bom Deus, mesmo que fizeres alguma coisa, se tudo que você fizer for para a glória e honra do nosso bom Deus, você será abençoado. É a promessa de Deus no livro de Isaías 58. É uma promessa extraordinária daqueles filhos de Deus que param no sábado e fazem a vontade de Deus. Agora, se você vai cozinhar o quê? Por exemplo, vai acender o fogareiro, vai acender o fogo para cozinhar o quê? Vai cozinhar feijão na panela de pressão? Não, claro que não. Vai bater bifes no sábado de manhã? É claro que não. Vai cascar batatas? É claro que não. Procure, é aquilo que eu já disse no princípio, procure cozinhar as coisas que você pode preparar na sexta-feira e no sábado só vai dar um toque para deixar a comida quente e pronta para as pessoas comerem. Agora, quanto às visitas, a tia Florinda já resumiu aqui e muito bem dito. Tia Florinda, os meus parabéns. A visita não manda na minha casa. Na minha casa, quem vem almoçar na minha casa no sábado vai comer aquilo que eu cozinhei. Se eu cozinhei catato, na sexta-feira vamos comer catato. Nós, por exemplo, somos pregadoras. Muitas vezes não passamos o sábado nas nossas casas. Eu aqui na minha casa, sábado é festa. Tudo bem que eu não cozinho aquelas coisas e não sei o que e tal, mas eu faço os possíveis de deixar o sábado um dia de festa mesmo. Deixar bolos quando temos possibilidades, deixar um sumo natural, deixar algo que as crianças se sintam, olha, as crianças têm que sentir que o sábado é realmente um dia especial. Mas quando a gente vai pregar, você vai comer no lugar que as pessoas... Você tem que comer de acordo com aquilo que as pessoas prepararam. E você come com alegria. Porque você visita naquele lugar. Você não pode exigir, por exemplo, não, tinha que cozinhar, não sei o que, tinha que fazer. Não. A visita come o que encontrou e ponto final. Agora, se ela vai falar mal de mim na rua, na conta da visita, porque na minha casa, quem manda na minha casa sou eu. E se você veio na minha casa no sábado, vai comer aquilo que eu cozinhei. Eu não vou quebrar o sábado, não vou quebrar as minhas regras da minha família, não vou perder bênção só porque vou receber a visita tal. Porque a minha bênção é muito mais importante, a minha família é muito mais importante, a minha relação com Deus é muito mais importante do que a visita que vem. Então, a visita tem mesmo que conviver de acordo com aquilo que eu faço na minha casa. Mas eu resumi aqui 10 itens para que nós possamos nos ajudar como mulheres a cuidar da nossa organização para que tenhamos um sábado feliz. Mas antes de falar desses 10 itens, eu vou rebater um bocadinho naquela parte que a tia Florinda já falou aqui e muito bem dito sobre os maridos que não ajudam. Tia Florinda, nós somos portadoras de opinião. Nós somos portadoras de opinião e somos nós que vamos educar a sociedade. Nós temos essa responsabilidade de levar mensagens à sociedade. E como conselheira matrimonial, eu vou repetir aqui, queridos maridos, é um pedido, é uma manifestação, talvez vamos fazer assim, olha, maridos, por favor, socorro, por favor, ajudem as vossas esposas, não só no sábado. Não deixem a carga da família, da casa, sobre os ombros da mulher, porque isso fica sobrecarregado. Os homens têm que contextualizar o matrimônio, porque as mulheres hoje são modernas, são evoluídas, elas leem sobre livros que falam de matrimônio, sobre ajuda no lar, elas sabem quais são as responsabilidades de cada um no lar. Quando o homem não contextualiza a vida do matrimônio hoje, porque a vida não é a mesma. Antigamente as mulheres eram aquilo que a tia Florinda disse. Ela vem e vai dizer, por favor, pai, não sei o quê. Mas você vai se encontrar às vezes. Estou a falar às vezes para um homem que casou com uma mulher, que conhece os seus direitos. Ela vai dizer, olha, é meu direito ter um marido que me ajude. E isso não é falta de respeito. Então, os nossos maridos, hoje em dia, precisam contextualizar a vida do matrimônio. Os maiores problemas do lar cingem-se na descontextualização dos tempos,
Nós queremos exigir à mulher moderna hoje algo que ela não tem. Algo que ela não vai fazer porque ela é moderna. Temos que admitir que as mulheres hoje são modernas. Então, os maridos também devem ser quê? Modernos, a ponto de ajudar as esposas a fazerem alguma coisa no lar. E isso faz bem também, tanto para a vida sexual do casal, porque a mulher está feliz. Imagina uma mulher sobrecarregada, ela no tanque, ela na cozinha, ela com as crianças, ela nas compras, ela na reunião da escola, ela na criança que bateu o vizinho, ela não sei o quê. À noite não tem vontade, nem sequer vontade, não tem forças para trazer paz no lar. Então, para termos essa paz no lar, paz no quarto, precisamos juntos unir forças para que tenhamos um casamento feliz. Porque os casamentos modernos, tia Florinda, estão mesmo a estragar porque os maridos não querem contextualizar a realidade dos matrimônios. Eles estão a casar com uma mulher moderna, mas a moda antiga, ele quer uma mulher moderna que vai trabalhar como se fosse uma mulher antiga, que ela vai agir como se fosse uma mulher antiga, ela não vai. Então o marido tem que contextualizar para ter paz no lar. Porque as mulheres hoje em dia, tia Florinda, elas não vão mesmo aceitar um marido que fica na cama, fica no telefone, telefona, depois fica no carro, buzina, pim, pim, vamos. Ela fica triste. E à noite, o que vai acontecer? Você precisa ter uma noite feliz, querido pai. Então, para ter uma noite feliz, ajude a tua moderna a ter paz no lar. Bom, temos aqui 10 itens. Antes das dicas que quero dar, queria atualizar os meus amigos do outro lado. Estamos a falar da mulher moderna e a observância do sábado. Então, nós estamos a pontualizar aqui várias situações, desde conceitos até situações reais. A mulher moderna e a observância do sábado. Está aí o nosso tema. Por isso, fique à vontade para deixar a sua questão. A Cecília Camica diz, está sendo uma bênção. Parabéns pelo tema, foi bem pensado. Lá vai a minha questão. Será que posso emprestar o meu ferro de engomar no sábado, sabendo que esta pessoa vai usar no dia do Senhor? Ou seja, não compromete a minha guarda do sábado? Acrescentando a questão da nossa amiga, a Jenny Vieira tocou no ponto de que as mulheres são modernas, então os homens não devem lidar com elas à moda antiga. São a favor do pensamento de que se o casal, os dois saem para trabalhar fora de casa, então os dois são responsáveis pela casa? Podemos entender assim o vosso pensamento? Vou passar para... Percebi. Não por agressão, nem por violência. É por isso que eu, como conselheira matrimonial, é que estou a falar este assunto para apelar os maridos a ajudarem as modernas que eles têm em casa, para que eles possam contextualizar. Mas atenção, mulheres, porque é preciso também começar a chamar a atenção à mulher. Eu me lembro sempre de algumas expressões que a tia Florinda diz sempre, que olha, as mulheres, quando você lhe fala cola, o marido também tem que fazer, hein? Vai chegar no lar, vai falar, não, mas a gente disse, você também tem que fazer, porque não sei o quê. E vai criar problemas. Queridas mulheres, existem aspectos do lar que são da nossa inteira responsabilidade. Sim, o marido vai ajudar. Por isso que eu estou a falar, maridos, ajudem-nos. Vocês estão a ver a expressão que eu estou a usar. Ajudem-nos. Ajudar significa dizer que ele vai nos ajudar a concluir as nossas tarefas de casa. Não porque ele tem obrigação de fazer as coisas, atenção. Ele não tem essa obrigação de cascar alho, de escolher feijão, meter panela de pressão no fogo, controlar o feijão. Não tem esta obrigação, porque isso são trabalhos específicos para a esposa. Porque você, esposa, é para isso. Agora, o marido vai ajudar. Yeah? O marido vai ajudar, queridas mulheres, não na perspectiva da agressão, de cobranças, de não sei o quê. Não é isso. Eu estou a apelar ao marido. Se lhe cobrar, mas não fizeste isso, vais estragar tudo.
Tudo tem que ser. Exatamente. E eu estou apelando aos maridos porque é meu trabalho esse, de apelar aos homens e mulheres para que tenhamos um lar equilibrado. Porque eu garanto a vocês que muitos casamentos hoje se estragam mesmo por causa da descontextualização. Então, o marido está casado com uma mulher super ocupada, uma mulher super trabalhadora, e ele chega em casa, quer ser aquele marido que tudo mesmo, até o copo de água bebeu e deixa mesmo ali. Então, como você vai precisar da tua esposa para a noite, então, por favor, faz alguma coisa para ajudar lá no coisa. Bom, vamos então Mas aos 10. é o seguinte, antes da Mana Zeni tomar medida Tia Flor, vai só já responder. Emprestar o ferro de engomar no sábado ou qualquer utensílio da nossa casa, podemos? Eu, pessoalmente, não entrego o meu ferro sábado. Nada. Não empresto. Com exceção de que há uma situação imperiosa de salvar vida. No meu caso. Ok. Uma situação de salvar a vida de alguém. Salvar a vida, sim, sim. Mas o ferro, o mofariz, panela de pressão, sábado as minhas coisas todas repousam. E até porque os nossos vizinhos já sabem mesmo que os adventistas sábado não entregam essas coisas, eles já sabem. Não empresto. E outra coisa, eu repito essa parte. O sábado é uma bênção nas famílias. Por exemplo, o sábado, estás bem atarefada, não tiveste aquele tempo de fazer alguma coisa. A Jenny disse muito bem que há deveres e direitos. Há coisas que os deveres são mesmo meus. Eu é que devo fazer. Mas quando ele me ajuda, eu tenho que dizer muito obrigado. Por exemplo, deixei mal a cama, é um exemplo. Deixo mal a cama, não tive tempo. Encontro que ele pensou mesmo, vou ajudar a minha Genizinha. Organizou a cama. Quando chegas ali, ai, meu marido, que bom, muito obrigado. Mas no dia, eu estou a repetir, no dia que ele não quiser fazer isso, não lhe obriga. Uma experiência, um exemplo muito rápido. Eu tive um irmão que é já falecido, infelizmente. Ele cresceu fora do país, 10 anos em Cuba, 8 anos na Rússia. Quando chegou aqui em Angola, casou. Ele levou aquela cultura de lá, que tem que ajudar a sua esposa. Por isso é que nós temos visto até alguns homens estrangeiros, quando vão nos supermercados, muito mais na parte dos brancos, a mulher é só encher o cesto, ela é impura. Impura o cesto, até ele vai carregar a bagagem até no carro. Então, esse meu irmão vinha com esse espírito, porque ele cresceu lá. No dia em que eles acharam que tinham que convidar os nossos pais para almoçar com eles, quando foram para lá, encontraram que o mano meteu a sueta, estava a fazer comida e falou para a sua esposa, olha, minha querida, eu como não tenho experiência de fazer bem o conduto, você faça o conduto. Eu vou bater aqui o funge. Você me orienta só para bater bem. Os papais estavam na sala. Lá na sala onde estavam, começaram já a respirar fundo. Oh, minha vida. Este nosso filho está estragado. Quando vieram em minha casa de regresso, disseram, vamos. Eu disse, como é que é? Almoçaram bem? Que almoçamos. Mas é preciso rever bem, esse não está bom. Eu disse, não está bom. O que foi? Quem disse que um homem daqueles formado vai bater funge? Eu disse, a partir de hoje não vão lá mais. Não passe mais lá. Porque é a cultura, é isso que ele aprendeu, porque ele não tem a mulher como uma escravazinha. Então, para termos um sábado delicioso, tranquilo e calmo, mas cada uma conhece o tipo de marido que tem. Cada uma de nós conhece o tipo de marido. Se ele não sabe mesmo fazer, assim não sabe mesmo, não lhe obriga. Naquilo que ele consegue, então, peça com respeito para entrarmos nas horas sagradas
com tranquilidade e paz, cantar. E outra coisa, quando você não tem esse tipo de marido, ser adventista é uma bênção. E este ano temos como uma das prioridades comunhão com Deus. Quando eu tenho a comunhão com Deus, vou depor tudo a Ele e tudo vai me ser fácil. Já sei que Ele não me ajuda, então eu faço, mas com alegria. Se eu faço com alegria, já sei o tipo de marido que tenho. Eu sei que ele não está habilitado nessas coisas. Então eu vou fazer as coisas com alegria e vamos entrar nas horas sagradas com muito prazer e muita paz. E outra coisa que quero falar aqui. O sábado realmente é para comer bem, mas só se você tens. Se não tens, contenta-se com aquilo que você tens. Coma o teu feijão com alegria. O importante é que Deus está contigo, Deus te deu saúde, a família está saudável, vão comer mesmo aquele feijão com muita alegria. Porque atualmente vão entrar nas horas sagradas com muita alegria. Ainda às vezes quem tem bife não vai entrar nas horas sagradas com alegria, porque o bife ainda conseguiu muito tarde, é pôr do sol, ainda está a bater mais o bife, mas o sábado é para ser observado, é uma bênção que o Senhor nos deu e comemora esse sábado. Entra nas horas sagradas com alegria, com aquilo que Deus te deu, com a saúde acima de tudo que Ele te deu e entra em comunhão com Ele, é uma paz incomparável. Porque é aquela paz que Jesus disse, a paz que eu vos dou não é igual. A paz que o mundo vos dá é diferente. É uma bênção. Mãe, vamos só responder a esta questão que já está aí há muito tempo, da Emília Fernanda. Ela está do outro lado e a ela mandamos um beijinho bem forte e feliz Março Mulher. Ela diz, Mãe Florinda, nos congressos temos visto as diaconisas cansadas de cozinhar para as visitas. Por favor, esclareçam-nos. E também tem aquela de que no sábado, nos congressos, se vai comprar pão. Mãe Florinda, tem a palavra. Essa parte das diaconisas estarem atarefadas, neste momento ficam as Martas, enquanto que a Maria está lá. Então, essa parte, eu acho que também vamos pedir um conselho ministerial sobre essa questão. Para não errarmos, vamos pedir um conselho ministerial. Ainda bem que essa pergunta foi colocada ali. Aquelas diaconisas cansadas de cozinhar para as visitas. Vamos entregar, fica como reflexão, vamos passar também essa pergunta aos nossos ministeriais e nos próximos programas teremos uma resposta adequada com relação a esse assunto. Exatamente, então estamos a pedir aos nossos queridos pastores, que eu sei que tem pastor do outro lado, por favor, ajudem-nos a responder esta questão da nossa querida Emília Fernanda. Está-se a falar muito sobre as casadas, e eu sei que a Mana Geni tem aí uma lista que eu sei que ela vai ler, vai chegar o momento para ler. E nós, as solteiras, como é que ficamos? Como é que é o sábado de uma solteira? Como é que deve ser preparado? Tem aquelas que ainda vivem sobre o teto dos pais, tem aquelas que já não. Então, tem alguma diferença ou elas só vão seguindo a rotina que é estabelecida dentro do seu lar? Olha, o livro de 1 de Coríntios 7, 14... ou 14:7, se alguém me corrija se puder, diz que há diferença entre a mulher solteira e a casada. A virgem cuida das coisas do Senhor para se ser santa, e a casada cuida das coisas do mundo, como há de agradar o marido para se santificar. Então, a mulher solteira, ela está em vantagem perante a mulher casada, ela está em grandes vantagens. Porque a mulher solteira, ela só tem que cuidar das coisas do Senhor para ser santa. É por isso que eu ainda preciso usar este meu microfone para dizer às igrejas, à nossa união, à nossa associação, que as mulheres solteiras
é que deviam ser as nossas diretoras do MM, as diaconisas e não sei o quê, porque elas é que têm que ficar mesmo ali na igreja para elas se santificarem e trabalharem para o Senhor e não ficarem com as mentes desocupadas e ser oficina do inimigo. As mulheres solteiras devem ser usadas na igreja porque elas estão ali para trabalhar para o Senhor, para se santificar. Enquanto a casada está ali preocupada com as panelas, como cozinhar para o marido, para os filhos, como cuidar da casa, como fazer compras, a solteira vive na casa dos pais ou talvez vive sozinha. Não tem grandes preocupações. Olha, o ano em que eu fui estudar, o ano que eu estava a estudar, eu por acaso estudei via online, mas ainda assim assisti algumas aulas lá. E quando eu estava lá para assistir às aulas, 2 ou 3 dias sozinha, sem ninguém, às vezes era final de semana, vocês não imaginam que eu experimentei a doçura de viver o sábado solteira. Queridas, vocês são privilegiadas, vocês são abençoadas. Então, o sábado para uma mulher solteira é muito mais leve, muito mais fácil do que para uma mulher casada. Pese embora haja solteiras que vivem na casa dos pais, têm uma mãe, são elas as mãos ajudadoras da mãe de casa. Então, e há mulheres solteiras que já estão habilitadas para isso, já sabem como lidar com as coisas do lar, porque ela está na casa da mãe e ela ajuda a mãe a manter a casa limpa durante a semana, a organizar o sábado. Eu tenho uma amiga que as filhas dela são um mimo. Na sexta-feira, até 15 horas, tem a sopa pronta, bolo, elas fazem pão, preparam o sábado, tudo bem. Até mesmo 16 horas, está todo mundo limpo para assistir ao culto do pôr do sol. Isso é uma maravilha. E quem está ali para ajudar a casada, que é a mãe? As solteiras, é claro, já estão aprendendo como lidar com o sábado. Então, queridas solteiras, vocês têm mesmo que cuidar das coisas do Senhor para se santificarem. É o que está escrito na Bíblia. Então, estamos aqui a sugerir uma vice jovem para a mãe Florinda, né? Estamos aqui a sugerir isso também. Uma vice para... Sim, mãe Florinda. Estamos aqui, então, a sugerir uma vice jovem para a mãe Florinda. Não, mas eu queria dizer o seguinte, realmente a Geni disse tudo muito bem, mas também ser casada e ter família é uma benção, não é isso? É um privilégio, é claro, é um privilégio. Tudo precisa conciliar bem, com Deus em primeiro lugar e tudo sai bem. Quando a Geni disse, prepara o sábado a partir de segunda-feira, até sábado você já não tem nenhum peso. Apesar de ser casada, com muita responsabilidade. Eu acredito que há um contexto aí onde se aplica bem essa parte de solteira, não solteira, já que a solteira cuida bem das coisas do Senhor. A casada também. Quando começas a preparar o sábado, segunda-feira até sexta-feira, não é sagrado também? É sagrado. E quando terminas e quando fazes a preparação do sábado, de segunda até sexta, é só acertar. Aquilo que dizem que é pôr os traços no T, tá vendo, né? Só isso que faltava. É uma benção também para ti, porque vais entrar também nas horas sagradas com a tua família, já sem preocupação. Mas, acima de com Deus em primeiro lugar, tudo torna-se fácil. Nós estamos mesmo a escassos minutos do nosso programa, mas está a ser muito bom conversar com estas duas maravilhosas mulheres, Geni Vieira, conselheira matrimonial, professora, influencer, mãe, esposa, e também a nossa mamã, diretora do Ministério da Mulher a nível da União Sudoeste, a mamã Florinda Benjamin. Em minha opinião, diz a nossa amiga Beatriz Calunga, e por ser mãe de rapazes, acredito que a educação para homens ajudar com os trabalhos domésticos
depende da educação de base dos pais e a instrução que recebeu na infância. E como o pai trata a mãe. Isto define como o filho vai tratar a futura esposa. Está aí a nossa amiga do outro lado a concordar, então, com as convidadas, né? A educação, o contexto em que o homem é inserido vai definir muito sobre ele, se ele será um ajudador ou aquele que vai deixando a mulher fazendo tudo sozinha e deixando tudo mais difícil, talvez, para esta mulher casada. O Alberto diz: Mãe Florinda, certa vez íamos numa atividade num dos municípios de Luena e a irmã Bong proibiu que nenhuma mulher poderia cozinhar no sábado. Prontos, cumpriu-se. Mas no Santo Sábado, após o pão divino, toda a comida de todas as cozinhas azedou. Naquele dia ficamos todos à fome. Será que valeu a pena pela decisão ora tomada? Lembrar que era uma convenção do MM. Mãe Florinda, conseguiu perceber a questão do nosso amigo? Ele diz que se proibiu cozinhar no sábado, mas a comida depois estragou. Qual é a questão? Como resolver? Como lidar? Porque também algumas localidades facilitam isso. Se você, por exemplo, for para o Kwanza Sul, Benguela, já é mais quente, a comida tem muita facilidade de estragar do que se estiver aqui no Ambo, Bié, por aí fora. Eu me lembro quando éramos crianças, houve um tempo que os nossos pais disseram: olha, veio uma ordem a partir do bongo que ninguém deve cozinhar. É comer coisas que foram confeccionadas na sexta-feira, não sei. Imaginem um pirão feito na sexta-feira. E eu ainda me lembro de um sábado, na altura éramos crianças, a mamãe cozinhou o arroz doce para comermos sábado sem acender o fogo. E nós, naquele tempo, ficávamos aborrecidos quando veio o sábado, minha vida está vindo mais no sábado para comermos mais à toa. O sábado é uma bênção. É aquilo que dissemos, que tudo aquilo que é pesado, no meu ponto de vista, né? Mas pode haver um servo do Senhor, os nossos pastores, que podem nos ajudar nessa questão. Mas o sábado é de alegria. Imagine a comer um feijão. Realmente o feijão se ferve sexta. Sábado não se aquece mais de comer mesmo assim. E Deus fica feliz quando nós criamos uma patologia de gastrite, o problema de saúde no nosso organismo. Como é que Deus fica? Deus não se alegra com algumas situações amargas provocadas por causa do sábado, não é por isso. Eu ainda me lembro certa vez quando o pastor Alexandre falou de acender fogo, não acender fogo. Na altura estávamos no Lubito, na igreja do Compão, é onde assisti a este seminário. O pastor dizia que no tempo passado, quando Deus diz não deviam, os filhos de Israel não deviam acender o fogo em suas casas, o pastor foi bem claro em dizer que o fogo daquele tempo dava trabalho, não é como hoje. Mas eu também não vou fazer a cachupa, cozinhar mesmo canjica sábado. Cachupa ou canjica, cozinhar o feijão sábado, cozinhar não sei o que sábado, não dá. Tudo aquilo que dá para fazer sexta-feira podemos, mas sábado podemos acender o fogo para pelo menos um aquecimento daquilo que já foi feito sexta-feira. Pelo menos isso é o que eu sei. Pode haver mais outros conselhos válidos porque quando nós achamos que, por exemplo, o arroz doce, conforme a minha mãe tinha feito sexta-feira, sábado, como é que fica? Não passa mais no fogo. E nós, como criança, começamos a pensar, puxa, mas o sábado afinal é pesado. Assim, o arroz doce, até o meu irmão mais novo tirou o arroz doce dele, lavou, tirou todo o leite, tirou
todo o açúcar e começou a comer só assim já. Assim já não estava bem e não fazia mal, não fazia bem ao organismo nenhum. O sábado, por ser uma bênção, vamos fazer tudo aquilo. E eu gostaria que, na observância do sábado, levássemos a sério também o conselho de Paulo aos Colossenses, aos Filipenses, capítulo 4, verso 8. Tudo que é puro, Yeah. o que é bom, na observância do sábado, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, também deve Se ser há, usado na observância. Se há alguma quê? Algum se louvor há nisto? Louvor existe. Isso é que devemos fazer, é que deve ocupar a nossa mente. Exato. Com relação ao sábado, com relação a essas perguntas todas. Tudo que é bom, aquilo que você achar que é bom, é puro, é de louvor, é de boa fama, é bem-vindo. Deus também se alegra. Acho que essa parte aí responde a toda e qualquer pergunta do posso ou não posso no sábado, não é? Mas como estamos a falar mesmo das mulheres modernas, e tem algo que eu não gostaria de terminar a live sem que tocássemos. As mulheres modernas têm muitos cuidados estéticos. Tem aquela preocupação toda de chegar na igreja a estar bem apresentada. Não de forma exagerada, mas o normal é que estamos aqui a tratar. As mulheres querem estar bonitas, querem estar bem preparadas, podem se preparar, por exemplo, um tuchinho, um penteado, podem fazer no sábado pela manhã, ou é algo que podia ser feito antes? Podemos trançar o cabelo antes de ir à igreja? Porque o que Olha, nós vemos, a tia Florinda já falou. a sexta-feira à noite tornou-se a sexta-feira do cabelo. E a tia Florinda já tocou aqui num aspecto muito importante. Tudo que é puro, tudo que é bom, se há um louvor nisso, pensai. Já falamos a semelhança do que falamos da cozinha, que a pessoa tem que facilitar o processo para que tenha paz no sábado. O mesmo acontece com a preparação física da mulher. Aquele penteado difícil que para fazer você precisa da mão de outra pessoa para fazer, você precisa gastar muito tempo para fazer, vai mesmo fazer na sexta-feira, às 12, às 13. Agora, aquele penteado que você sozinha consegue só endireitar com as mãos e deixar o cabelo bonito e um pentezinho, uma coisa básica para que você fique endireitada, você pode fazer isso no sábado. Então, não há aqui nada que complicar. O sábado é só você não perder tempo com as tuas próprias coisas, conforme eu li aqui no livro de Isaías 58. Se você não fazer as tuas próprias coisas e fazer tudo para a glória e honra do nosso Deus, você terá mais tempo com as mãos abertas para receber bênçãos do que com as mãos ocupadas, porque a posição de receber bênção é essa. A posição de receber bênção é essa. E quem está com a posição de receber bênçãos, normalmente não está preocupada a trançar o cabelo, não está preocupada a fazer algumas coisas. Ela está preocupada a receber o quê? A bênção. Então, no sábado, evite colocar as mãos aonde é desnecessário. E coloque as mãos na posição de descanso para que você consiga receber as bênçãos bem no sábado. É só isso. E já que a palavra está mesmo consigo, gostaria de voltar àquela lista que já estava preparada. Sim. A lista preparada para hoje, para a preparação do sábado. Primeiro item, preparação espiritual. Procure estar preparada espiritualmente. Use a quarta-feira como um dia de oração. Se puder jejuar uma vez por semana, melhor. Se não puder, pelo menos uma vez por mês, faz isso. Faz uma preparação espiritual durante a semana. Estude a lição da escola sabatina, faça meditações, faça orações, ore por uma outra pessoa. Tenha um caderno de oração e ore pelo nome de outras pessoas. As bênçãos vão também recair sobre a sua família. Segundo, organização das tarefas durante a semana. Já falamos sobre isso. Terceiro, preparar as refeições antes do pôr do sol. Essa preparação de refeições antes do pôr do sol são aquelas refeições que não estragam. Feijão, por exemplo, estraga. Você pode
Quer dizer, adote alimentos que não têm muita facilidade de estragar no dia seguinte. E, acima de tudo, tudo que for para cozinhar no sábado, cozinhe, mas que seja algo que não te gaste muito tempo na cozinha. Quarto, preparar a casa com o ambiente sagrado. Use músicas, louvores. Assim, sexta-feira, 15 horas, já tem que colocar música de louvor, música do inário, cantar. E não só terça-feira, não só sexta-feira, queridos. Eu fui cantora de música secular. Eu não gosto de ouvir música secular, porque eu sei que não tem nenhum louvor nisso. Então, o crente, a filha de Deus, ela louva, porque a vida já é muito difícil, e o louvor nos leva a Deus, nos faz lembrar que nós pertencemos a um Deus que cura tudo e faz tudo a nosso favor. Quinto, preparar as roupas e materiais com antecedências. Os dízimos, as ofertas, coloque já mesmo na Bíblia, coloque já na pasta do sábado, para que não fique a correr de um lado para o outro o sábado, procurar aquilo que você vai usar no sábado. As roupas, os sapatos, limpa já. Procure organizar já tudo, para que sábado de manhã é só pegar, meter e sair. Sexto, culto especial do pôr do sol. Queridas mulheres, eduquem os vossos filhos a irem aos cultos do pôr do sol, na igreja mesmo, ou no pequeno grupo. Isso vai cultivar um hábito de congregar nas crianças. Eduque os teus filhos a separarem os dízimos e as ofertas. E isso também faz bem para a educação dos nossos filhos e para preservar a mente dos nossos filhos naquilo que é bom e agradável. Sétimo, libertar a mente das preocupações seculares. Desliga mesmo tudo. Se você não aguenta ficar com o telefone porque vai entrar no Facebook, vai fazer não sei o quê, desliga. Desliga-te. Nós não desligamos porque eu, pelo menos, consigo. Eu vou ao Facebook sábado, partilho uma foto, partilho alguma coisa, mas depois vou fazer as minhas coisas. Então, desliga-te mesmo dos negócios, das preocupações, dos planos. Fixa ainda a tua mente, interioriza ainda a tua vida, para que você consiga entender que você é filha de Deus e você pertence a um Criador. Oitavo, planejar atos de bondade. Convide alguém para a tua casa, alguém que precise, que faça os teus filhos serem bondosos, dê um pão a quem precisa, um alimento, talvez visitar um doente no período de tarde, fazer uma visita a uma amiga que nunca mais foi à igreja porque não se sente bem. Isso também faz muito bem, são coisas que devem ser feitas no sábado. Nono, participação ativa na escola sabatina. Comente, você já estudou a lição, então está na hora de partilhar conhecimentos na escola sabatina, participe ativamente na escola sabatina, porque esse é o nosso momento de brilhar. Nós que não temos cargos na igreja, o nosso cargo mesmo é na escola sabatina, é lá onde nós temos que partilhar conhecimentos no pequeno grupo, na escola sabatina ali e tal. É isso, essa é a nossa missão mesmo, participar ativamente na escola sabatina, cantar, orar, assim sucessivamente. Por último, transformar o sábado em deleito. Já li aqui o livro de Isaías 58. Transforme o teu sábado em casa em um dia especial. Não faça os teus filhos detestarem o dono do sábado, detestarem o sábado. A tia Florinda falou aqui de um exemplo muito especial, que é da infância. As crianças precisam aprender que Deus é um Deus de alegria, não é um Deus de tristeza. Dar comida azeda às crianças, isso aqui não vai ajudar eles a amarem ao Deus criador do próprio sábado. Então, crie ambientes em casa que favorecem as crianças a entenderem que o sábado é realmente um dia especial. Mas tudo dentro das nossas possibilidades financeiras. Aos maridos, sempre que tiver possibilidade, dê dinheiro à tua esposa antes de chegar às 15 horas de sexta-feira. Se possível, dê de manhã, queridos maridos. Facilitem o trabalho das vossas esposas. Aos filhos que estão a nos ouvir, ajudem as mães a manterem o sábado um dia especial. Ajudem as vossas mães a estarem felizes na igreja e não sobrecarregadas. Ai, muito bom, aprendemos muito e estes conselhos vieram mesmo para encerrar
e com chave de ouro esta nossa conversa. Eu vou passar a palavra agora à diretora do Ministério da Mulher da União Sudoeste de Angola, a nossa mamã Florinda, para deixar então os seus últimos conselhos sobre o tema que estamos então a discutir hoje nesta mesa teológica. A discutir de forma simples, de forma prática, mas de forma profunda. Mãe Florinda, tem a palavra. Mãe Florinda, consegue me ouvir? Sim, estou ouvindo. Sim, Mãe Florinda, vai dar os últimos conselhos para encerrarmos então a nossa conversa. Muito obrigada. Para mim, com relação ao sábado, o meu conselho é este que encontramos no livro de Apocalipse 14, o verso 7. Quando João diz que viu um outro anjo voando pelo meio do céu e tinha o evangelho, a partir do verso 6. E tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e toda a nação, tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória. Porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Porque quando eu vou à igreja sábado, eu sei que vou adorar aquele que me criou e fez também todas as fontes das águas. E para as nossas mulheres, as nossas filhas, as modernas, não percamos tempo, sábado, nas maquiações, fazer muita coisa sábado. Para quando chegar na igreja, a primeira percepção que tens é de ver que a fulana, a Florinda está aí, chegou. Não. O nosso objetivo principal desse dia de bênção é de termos uma comunhão com Deus para que possamos nos reavivar a cada sábado, porque é um dia de bênção. E o livro que já mencionei no princípio, do pastor Mark Finley, ele diz que até aqueles que têm a comunhão com Deus aos sábados, têm a comunhão com Deus em outros momentos, a probabilidade dos acidentes vasculares cerebrais são ínfimos, a percentagem é muito pouca daqueles que têm a comunhão com Deus, a partir mesmo do dia sagrado e todos os dias, aqueles que têm a comunhão com Deus, a probabilidade de doenças coronárias, de doenças vasculares cerebrais é pouca. Então, vamos aceitar o conselho desse Deus maravilhoso, esse Deus que nos ama tanto e achou que tinha que nos dar esse dia importante de reflexão, de descanso, de nos colocar em suas divinas mãos, não só no sábado, mas todos os dias. O sábado é um dia, conforme já disse, conforme o pastor Mark Finley disse, é uma ilha de bênçãos. O sábado é uma ilha de tranquilidade no mundo agitado. Que Deus possa abençoar a cada um de nós que teve parte nessas conversas. Até a próxima, se a Mana Miquelina nos convidar de novo. Muito obrigada. Será um prazer enorme voltarmos aqui e conversarmos um pouco sobre isso. A escritora Ellen G. White diz que as mulheres têm essa vantagem de comunicar melhor para outras mulheres. Acredito que hoje nós aproveitamos bem disso que ela defende e comunicamos bem para as mulheres e também alcançamos os homens que estão do outro lado. Não vou mesmo encerrar esta conversa sem dizer que o próximo sábado, este que se avizinha, é o sábado dedicado às mulheres. Então, a mamã Florinda tem que deixar aqui uma palavrinha para todas as mulheres adventistas do sétimo dia, especialmente para as mulheres da União Sudoeste de Angola. Mas antes da palavra para as mulheres, eu quero voltar-me a
conselheira matrimonial Geni Vieira, porque eu sei que ela vai realizar uma atividade no dia 31, se não estou em erro, de maio. Essa atividade é o Conversa e já estamos acostumados com isso. Geni Vieira, conta-nos sobre o teu programa e convide os nossos amigos, as nossas amigas do outro lado a virem e participarem do teu programa. Eu estava com o microfone desligado. Queridas mulheres, eu pus hoje a t-shirt do Conversas para dizer que esta t-shirt será o nosso uniforme deste ano, no dia 31 de março, aliás, 31 de maio, 14 horas no Garden. O Garden fica ali próximo à Rádio Wambo. Então, vamos usar t-shirts com blazer, calça ou saia. Neste caso, quem puder meter fato também não faz mal. Então, este será o nosso uniforme. E este ano estamos com o tema do Eu Canto, na perspectiva de mostrar para as mulheres que o louvor pode abafar a dor e até a vingança. Então, nós esperamos por si. E o Conversas é sempre aquele. Deus tem grandes milagres para fazer naquele programa e eu sei que você não vai se arrepender. Faça a sua inscrição nos contactos que nós estamos a publicar. Siga, por favor, a minha página para que possamos interagir um bocadinho mais. E prepara-te, porque na hora da compra do ingresso já vai ter acesso a esta t-shirt. Esta t-shirt é a cor, temos duas cores. Uma é esta castanha e a outra cor de leite nude. Então, é isto, dia 31 de maio, 14 horas no Garden. Não percam, mulheres, vamos e vamos todas participar deste encontro maravilhoso. Mãe Florinda, sábado é nosso. Muito obrigada. Para mim, o apelo é dirigido a todas as mulheres, não só adventistas, mas todas as mulheres, para que, de forma que o próximo sábado, dia 7, é o sábado dedicado à mulher, com o tema Uma Mulher, Fé e Oração. Convide a tua amiga que está desesperada, convide a alguém que talvez esteja pensando que talvez Deus já lhe abandonou. Convide aquelas pessoas que tu achas, não assim diz o Senhor, que devem ser convidadas para participar nesse programa. Então, a nível mundial, a Mulher Adventista vai falar de um tema, Uma Mulher, Fé e Oração. Então, convide para que em conjunto adoremos ao nosso Deus e depositarmos todas as nossas ansiedades, porque a sua promessa é que Ele toma conta dessas ansiedades todas, tem cuidado delas. Por isso, mais uma vez, nosso muito obrigado. Participe conosco neste próximo sábado e não só sexta-feira também teremos uma atividade especial da comemoração do Dia Internacional da Mulher e você também é convidada. Vamos em conjunto comemorar esse Dia Internacional da Mulher, orando para as outras que passam por grandes dificuldades, sem nenhuma esperança, encorajando-as de que ainda existe esperança no grande mestre que é Jesus, aquele que derramou seu sangue na cruz do Calvário. Amém. Muito obrigada. Amém, amém, amém. Muito obrigada, Florinda Benjamin, diretora do Ministério da Mulher da União Sudoeste de Angola, e também Geni Vieira, conselheira matrimonial, professora e influencer. A você, meu amigo, que esteve do outro lado, nós agradecemos imenso por ter partilhado conhecimentos conosco e nós acreditamos que quando voltar para um outro programa, você estará do outro lado cada também vez para maior com Deus. Este programa acontecer. Ficou todo o programa a passar o nosso contato aí, se você quiser participar da mesa redonda aqui, da nossa mesa teológica, ou se quiser participar então dos cursos bíblicos oferecidos
aqui nessa página. Se você não conseguiu pegar o número, ainda pode, porque eu sei que ele está a passar no rodapé. Muito obrigada, beijinhos, nós voltamos aí, segure bem a saudade, porque quando voltarmos eu sei que viremos com mais um tema para engrandecer a sua fé e a sua vida. Beijinho. Ótimos. Maiores projetos de evangelismo digital adventista em Angola, projeto aberto, levando a franja digital a um compromisso cada vez maior com Deus e as doutrinas adventistas. E Ellen White, quando soube para a tribuna, ela sabia que o seu sermão não traria a popularidade que se requeria. Por quê? Porque ela ia falar abertamente sobre a maneira como os brancos tratavam os negros. Nessa altura, se o comitê sentar para resolver, já não pode dar, por exemplo, 12 meses, ou 9 ou 7. Porque a pessoa já está fora das atividades, no caso, há 15 meses. Desde que ele falou no comitê da igreja, a igreja não resolveu. A igreja está aberta, a igreja está... Aliás, como disse, o poder está comendo. Portanto, membros com essas ideias positivas são bem-vindos.